O vídeo de hoje é para uma amiga muito especial. Força aí. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de forças ou de Vênus. O Zé Ramalho está entre os 50 maiores músicos brasileiros, segundo a revista Rolling Stones. Ele é a novidade que vem do Brejo da Cruz, lá no sertão da Paraíba. É primo da Elba e filho de professora, pai era seresteiro. Por uma morte trágica, ele foi criado pelo seu avô, que é homenageado na música Avohai. Mais tarde, morando em João Pessoa, não seguindo aquele caminho da medicina que a sua família queria, ele começou a fazer apresentações da Jovem Guarda. E depois de escrever tantos versos de cordel, começou a compor profissionalmente, né? Ele iniciou com trilha sonora, fazendo um rock and roll forrosado ou um forró rockeado. E isso levou ele ao Rio de Janeiro, onde em 1977 ele gravou seu primeiro CD de carreira solo. E nesse primeiro álbum já tinha a música Chão de Giz. Claro, porque essa canção, apesar de ter estourado em 1996 com o Grande Encontro, fala mais da época do Zé, quando ele era mais jovem, um garoto. O chão é onde tudo se apoia. Então a gente espera que seja algo firme. Mas o giz, a gente quebra um giz assim, né? Ele é aquela coisa que, apesar de ser sólida, é muito frágil e facilmente se desfaz, né? A ideia dele é riscar alguma coisa e já se desfazer. Então, olha só que legal esse primeiro verso. Eu desço dessa solidão e espalho coisas sobre um chão de giz. Eu, é um texto lírico, e ele fala que ele desce, e para um nível abaixo. Dessa preposição de, que é da onde que ele vai descer, esse lugar é essa solidão. E o interessante é que quando ele fala essa, ele está falando segunda pessoa. Então a solidão não pertence a ele. Significa que ele estava na solidão e agora ele saiu da solidão. Mas quando ele saiu da solidão, ele foi para um nível inferior. E espalho coisas sobre um chão de giz. A imagem que eu tenho sobre espalho coisas é que é o corpo dele caindo no chão, que deveria ser uma estrutura, porque é um chão, mas é de giz. Então a gente já tem uma ideia aqui, que se ele saiu da solidão, ele agora está com uma companhia, e essa companhia não é uma estrutura sólida. E aí, os seus pensamentos também são um grande vilão. Agora aqui a gente tem uma informação importante. As fotografias recortadas em jornais de folha. Primeiro, vamos pensar aqui. São fotografias que ele retirou de um jornal. Então a gente imagina que é uma pessoa que tem certa popularidade. E essa palavra miúde é interessante, porque a miúde é um advérbio, ou seja, ele acompanha ou um verbo, ou um adjetivo, ou um outro advérbio. E na expressão fotografias recortadas em jornais de folhas não tem nenhum verbo aqui, então um adjetivo que ele acompanha. Ele acompanha a palavra recortadas. Então o recortado foi a miúde. O que é a miúde? Ou pode ser alguma coisa que é feita com frequência, então a gente pode ter aquela ideia de que frequentemente essa pessoa aparecia nos jornais e frequentemente o eu lírico cortava as fotografias para guardar. E a miúde também pode significar miúdo. Com esse advérbio ele dá duas ideias, tanto que essa foto foi cortada várias vezes e que agora essas fotografias estão pequenininhas. Esse pano de guardar confetes é uma sacola de pano. E é então interessante que quando a gente pega uma fotografia de uma pessoa que a gente gosta e recorta bem pequenininho, a gente imagina que essa pessoa então agora está sofrendo, está querendo se vingar na fotografia, falando assim, ah, acabou tudo pra nós, não sei o que lá tal. E aí é legal que ele guarda num pano de guardar confetes, como se assim, agora que tá miudinho, quem sabe eu não posso transformar isso numa festa. Só que ele, em vez de usar para uma grande festa, ele guarda. E agora, outra informação importante. Disparo, balas de canhão, significa assim, o cara tá nervoso, o cara quer brigar. Mas, por mais que ele venha com um canhão, isso é muito inútil, porque existe uma outra pessoa. Então olha só, vamos voltar para a história. Tem uma pessoa que ele gosta, que aparece sempre no jornal. A gente imagina que ela tem uma certa popularidade, ela tem uma certa relevância social aí, ou
uma pessoa que está na High Society, ou é um político, ou é um artista. Só que não adianta ele brigar por essa pessoa, porque essa pessoa tem um grão-vizir, ou seja, alguém de um cargo político elevado. Então agora já dá para ter uma ideia que é uma pessoa realmente da High Society e acredita que essa pessoa era uma pessoa casada com essa outra pessoa que não é de brincadeira. Ah, essa parte, gente... Violetas Velhas. Parece que o Zé Ramalho chamava essa mulher de Violeta Velha. Olha só a visão dele. A mulher era uma pessoa casada da High Society, que era mais velha. E ele se vê como um colibri, passarinho livre, solto, que tá aí, cheio de vida. Só que ele fala que assim, olha, mulher, você tá aí com esse outro cara, eu tô aqui, livre, e tem um monte de outras coroas aí que estão que não tem o privilégio de ter a minha companhia, ter o meu amor e tal. Só que tem uma coisa, ele não é um colibri. Sabe por quê? Um passarinho tá pouco se lixando se o chão é de giz. Ele precisa de um chão, ele sabe disso. Tanto que ele, falando que ele é livre, na verdade ele não quer ser livre, ele quer ser preso pela sua loucura, ou pelo seu fogo, pelo seu intelecto, que é o que ele realmente queria. A mulher não quer saber da cabeça dele, para a mulher é uma criança, que o bom dele, ele era todo viril, essa é a vantagem dele. Bem, mas o importante é o seguinte, uma dessas camisas vai unir o colibri com a Violeta Velha. Mas ele fala, eu queria quem sabe, mas eu não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Ele tá falando assim, olha, eu queria uma coisa muito além disso. Mas se é só esse negocinho de... Não vou ficar gastando meu batom aqui, não, né? Tipo assim, eu te beijei, tem um batom seu na minha boca. Então eu vou ficar com isso, eu não vou ficar gastando mais, porque se era só isso, então deixa eu ficar com isso, não vou ficar gastando mais, porque eu queria algo além. E aí, ele vai embora. Só que indo embora... né? Primeiro ele desce da solidão, só que ele encara um chão de giz, e agora ele sai desse chão de giz e ele ainda está caído, porque ele se sente preso a essa pessoa. E mais interessante, quando você está preso ao calcanhar, ele está condenado a seguir os mesmos passos que essa mulher. Né? E aí acabou, that's over, né? Já era. Você gostava do meninão aqui de 20 anos? Já era. E o Lênio explica. E de novo ele explica, cara, isso é muito sujo que a gente está fazendo, só para isso eu queria algo mais. Então, não quero. No entanto, ele guardou os confetes com as fotografias, ele queria transformar toda aquela dor, mas ele fala, não, carnaval já era, eu perdi. Explicou para você? E agora ele vai. Né? Eu sempre gosto de pegar a letra da música no seco, ler, ficar, depois começo a fazer algumas observações. Aí depois eu gosto de ouvir junto com a música para ver se a linha é melódica, se os arranjos me trazem mais algumas informações. E depois é que eu gosto de ir atrás de entrevistas, né, de alguns comentários. Eu já me dei mal com isso, que eu falei, ixi, tá tudo errado, deixa eu voltar para análise. Mas eu acho interessante para falar bem assim, eu quero fazer a minha análise, não quero simplesmente passar o que os outros já analisaram. Então depois que eu ouvi essa música, eu vi uma entrevista e ele realmente dizia que ele se relacionou com uma mulher casada, né? Não fala uma mulher casada, ele fala assim, eu tive um relacionamento secreto com uma dama da High Society de João Pessoa. E aí eu pensei, yes, acertei! Mas antes de partir aqui, ó, deixa seu like, tá? Deixa seus comentários e falou!